Fala pessoal, mais um vídeo para o canal Geografia e Futebol. Sejam bem-vindos. Logo de início eu falo, por favor, se inscreva, é um canal novo. Vou dar umas aulas de geografia em breve no canal, faça futebol, Palmeiras, outros times do Brasil também. Hoje, inclusive, com o meu amigo Daniel Morales, lá do Rio de Janeiro. E o foco hoje bate-papo, é o time de coração dele, é o Fluminense. Então seja bem-vindo, Dani, pode se apresentar. É, Fala galera, fala pessoal que está acompanhando, obrigado Infante pelo convite. Sou Daniel, sou aqui do Rio, né? Moro em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro. Sou tricolor de coração, todo fluminense desde que conheço por gente. Sou também o fã de geografia, também sou professor de história. Na verdade, estou acabando agora, acabando a graduação para já emendar no mestrado, então aquele corre-corre, TCC, essas coisas todas. Mas isso aí, acompanhando o Fluminense aí, essa temporada que prometia bastante no começo, o time deu uma queda de rendimento nos últimos meses, mas agora é mais de jogo da Libertadores e no momento é isso que importa. É isso aí. Então, antes de fazer a primeira pergunta para o Dani, aqui o copo, eu sempre mostro o copo do CAT, time de universidade tradicional do interior paulista, quem quiser, eu mando para o Brasil inteiro, beleza? Ô, Dani, fala um pouquinho. Primeiramente, antes de a gente entrar no Campeonato Brasileiro e na Libertadores, que o Fluminense está vivo, fala um pouquinho o que você achou no começo do primeiro semestre, o título carioca e também da eliminação do Fluminense na Copa do Brasil. Cara, o título carioca, enfim, a gente sabe que o campeonato estadual ele é mais conhecido, né, mais valorizado antigamente, né? Realmente hoje o nível é muito fraco. Eu mesmo assistia jogos, eu vi todos os jogos do Fluminense em Copa Carioca, literalmente todos os jogos, tanto no Carioca, quanto os times pequenos, quanto os grandes. A semifinal contra o Volta Redonda, na volta eu fui no Maracanã, no 7-0, eu estava no Maracanã, e as finais eu vi em casa. É, então, mas assim, eu posso separar os jogos pelo menos do Carioca, que foi o único estadual que eu vi, não vi nenhum estadual, nem paulista eu vi esse ano. É que o nível é realmente muito fraco, entendeu? Eu acho que não serve nem de parâmetro para os times dos grandes, né, os principais clubes da Série A do Brasileirão, Fluminense, Palmeiras, Corinthians, Santos, Flamengo, Vasco, Botafogo. Não serve de parâmetro, né, para depois, para as disputas que vão vir de Libertadores, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Mas o Fluminense foi campeão, na semifinal passou pela Volta Redonda. Primeiro, tinha feito a melhor campanha em geral, né, do Carioca, levou a Taça Guanabara. Na semifinal bateu o bom time do Volta Redonda do Lele, que depois veio o Fluminense, né? Perdeu o primeiro jogo do 2-1, mas goleou o Maracanã por 7-0. A final contra o Flamengo, eu acho que o título carioca ele valeu muito pela final contra o Flamengo. Porque foi uma final, eu acho que muito improvável do Fluminense ganhou. O Fluminense perde 2-0, né, para o jogo do Flamengo. Naquele jogo ali, o Fluminense saiu muito mal prejudicado, o Diniz foi expulso, o Martinez é machucado naquele jogo. Então, assim, mesmo com o Flamengo numa fase ruim, na época do Vitor Pereira, era muito improvável. Imaginar que o Fluminense faria aquilo, né? Ganhar de 4-1 e e ser dominante de um jogo que o rival tem um elenco melhor, tem jogadores melhores. Aquele jogo aí, o Fluminense, eu acho que foi um título muito importante para a moral do torcedor, por ser contra um arquirrival, e também pro Fernando Diniz, né? Fernando Diniz que é aquele cara que não teve o grande título da carreira, né? Ainda não ganhou o brasileiro, nem o Copa do Brasil, nem Libertadores, pode ganhar esse ano. Mas eu acho que ele ter o primeiro título dele como. Que Carioca, mal ou bem, é um título, né? Não é que nem Taça Guanabara, Taça Rio, que é título de turno e as pessoas mal consideram. Eu mesmo, até ano passado, falava que o Fluminense estava 10 anos sem ser campeão, mas nesses 10 anos que o Fluminense ficou sem título, o Fluminense levou Taça Guanabara mais duas vezes, a sair mais três vezes. Mas eu particularmente não considerava como título. E o Corinthians foi importante. Então, para o torcedor fluminense, para o clube em si, foi muito importante virar aquela final e ser campeão e ser bicampeão carioca, né? Porque já chegando a 22. Sim, mas não, só Pode falar. complementando, foi muito importante porque foi também contra o Flamengo, né? Se fosse uma final, uma Uhum. virada contra o Volta Redonda, por exemplo, eu acho que não seria tão gostoso. Não teria, não teria o mesmo gosto, não teria o mesmo impacto, né?
Talvez fosse contra o Vasco, mas o Vasco não chegou na final. Perdeu pro Flamengo na semifinal. Mas aí, nesse tempo também, teve ali também, pouco depois o time estava bem na fase do Libertadores, mas a partir de maio, junho, o Fluminense começou a cair muito de ritmo, né? O time caiu, o nível caiu muito de jogos, o time não conseguiu mais apresentar aquele futebol que estava apresentando no começo do ano. E eu acho que o sorteio da Copa do Brasil da oitava de final, o Fluminense passou pelo Paysandu tranquilamente, bateu 2-3-0, tanto aqui no Rio quanto no Pará. Mas ele teve muito azar de pegar o Flamengo na oitava de final. Por que eu falo azar? Porque quando sai o sorteio da Copa do Brasil, a final do Carioca ainda estava muito fresco na memória, né? Estava muito recente. Então todo mundo viu o Fluminense como favorito da final. Mas, cara, não tem como você pegar um rival por exemplo, vamos supor, o Palmeiras pegasse o São Paulo na oitava de final. Depois pegou nas quartas, né? Ou pegasse o Corinthians. Não tem como você ver com bons olhos, pegar logo seu principal rival em uma fase de começo de competição. Né? As oitavas de final foi só a segunda fase que o Fluminense disputou. Então, o Fluminense teve muito azar de pegar o Flamengo estava mordido pela final do Carioca. O São Paulo é muito mais treinador que o Vitor Pereira, então conseguiu encaixar o jogo dele marcando pressão, conseguindo fazer a Fluminense errar muito. E o Fluminense estava desfocado também, né? O Fluminense estava muito desfocado na final na oitava de final contra o Flamengo, na Copa do Brasil. O Fluminense já estava sem o Alexander, para mim, hoje, é um jogador fundamental no Fluminense, jovem que subiu no ano passado para o principal, e esse ano também já é um dos principais jogadores do elenco, porque é um jogador que arrasta a marcação, é um cara que consegue carregar bem a bola e parece muito com o André em certa parte, só que ele é mais franzino, mais magro. E o Alexandre se machuca no jogo contra o Cruzeiro, quando ganhou no Mineirão. De lá para cá, o Fluminense caiu muito de ritmo. Eu vejo na lesão do Alexandre um dos principais motivos, né? Então, assim, e no jogo da volta contra o Flamengo na Copa do Brasil, o Fluminense, além de estar sem o Alexander, estava sem o Felipe Melo, que foi expulso no primeiro jogo, sem o Marcelo, que se machucou. Então, assim, foi uma situação que ali, para mim, eu vi que eu assisti o jogo, mas não me surpreendeu o Fluminense eliminado, porque eu via como muito difícil o Fluminense passar. Porque o Flamengo estava completo, estava jogando melhor naquele momento, e com o Fluminense desfocado. Então, assim, acho que a Copa do Brasil, o sorteio foi muito cruel para o Fluminense. Assim como seria o Flamengo, se o Fluminense passasse pelo Flamengo naquela situação, é um clássico, então, assim, não tem favorito. Então, infelizmente, sai de uma competição que paga muito bem, né? A Copa do Brasil é a competição que tem o maior valor, tem maior premiação. Mas o importante é que agora a gente conseguiu abrir um espaço no calendário para Libertadores e Brasileiro. E agora tentar buscar essas duas frentes. Sim, sim. Então, só complementando, talvez, não sei o que você acha, mas se tivesse pego o Flamengo numa semi ou até numa final de Copa do Brasil, talvez o Fluminense teria passado ou tivesse até sido campeão. Como foi recente, no momento do que eles estavam mordidos pela final, eles foram com tudo e, logicamente, o Flamengo é o melhor time, é o melhor elenco do Brasil, né? O time tem discussão sempre, mas é o melhor elenco. Antes de a gente entrar no brasileiro, a gente vai entrar já já, e da Libertadores, uma perguntinha. O que você achou do Fernando Diniz, seu treinador, treinador do Fluminense, assumindo a seleção brasileira? Cara, o Fernando Diniz, ele para a seleção, eu acho que era aquela coisa que você eu tinha muito medo que acontecesse, que meu maior medo, assim, era ele sair do Fluminense do nada, entendeu? Que nem fez o Botafogo, o Luiz Castro. O Botafogo foi com o futebol Lázaro, né? Deixou o time e foi para o futebol árabe. Então, meu medo é que acontecesse que ele saísse do Fluminense de imediato, enfim. O que acontece? Conhecendo o Fluminense, conhecendo quem está na gestão do Fluminense, na diretoria do Fluminense, a gente sabe que viria um cara muito pior que o Diniz. Mas muito pior que o Diniz. A gente sabe quais são os nomes que o presidente do Fluminense gosta, né? Então, não veria... se o Diniz saísse em definitivo de vez para a seleção brasileira, não veria nenhum Thiago Nunes, não veria nenhum Kudê, que na época estava sem clube, né? O Atlético Mineiro tinha acabado de demiti-lo, depois que o Kudê assinou com o Internacional. Viria um cara muito pior e o Fluminense ia regredir muito. Assim, o trabalho está sendo feito com o Diniz, mesmo com seus problemas, mesmo com o Diniz com suas teimosias,
é um trabalho que tá dando resultado, de certa forma, né? O Fluminense hoje ele está na Libertadores, ele foi terceiro colocado do Brasileirão ano passado, bateu semifinal de Copa do Brasil, e esse ano vai jogar amanhã, nessa manhã da tarde final, e o Fluminense está no bloco de cima do brasileiro, né? Hoje o Fluminense é o quinto colocado. Então, assim, é um trabalho que está dando os frutos, de certa forma. Mas se o Diniz saísse definitivo a seleção brasileira, seria muito pior. Porém, eu acho que dividir quando ele divide essa atenção, ele ao dividir a atenção do Fluminense e a seleção brasileira, eu acho que se tem alguém que pode ser prejudicado é o Fluminense, porque minha maior questão é porque o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, falou mas o Diniz só vai se apresentar a seleção brasileira na data FIFA. Tá, ok, mas o Fluminense não deixa de treinar na data FIFA. Os jogadores não foram convocados para essas seleções, não deixam de jogar, entendeu? Não deixam de treinar. Quem vai treinar o Fluminense nesse período? Vai ser um outro treinador? Vai ser um auxiliar? Vai ser o Marcão? Mas, assim, é algo que eu não curti, porque meio que quebra um pouco do trabalho. E sobre o Diniz na seleção, cara, particularmente, se ele não fosse treinador do Fluminense, eu ia gostar muito dele na seleção brasileira, porque é um cara que traz uma ideia, tem essas ideias novas. Eu, particularmente, eu gostei muito do trabalho do Tite na seleção brasileira. Eu acho que o Tite ele foi um grande treinador, foi um bom trabalho, apesar da não ter Copa do Mundo, ter perdido a Copa América para a Argentina aqui no Brasil, no ano 2021. Mas jogo eliminatório é muito cruel, entendeu? Eu acho que não tem como você avaliar um trabalho por causa dentro de uma competição eliminatória. Então, assim, o Brasil perdeu para a Bélgica né, em 2018, para a Bélgica em 2018, porque perdeu a Croácia, de uma forma extremamente melancólica. Porém, o Brasil estava 4 minutos daquela semifinal. Então, assim, eu vejo que estava gente tipo, muito bom na seleção brasileira. E eu acho que o Diniz poderia fazer trabalho melhor, também com a seleção, mas é que o trabalho de Diniz necessita tempo. Tempo é muito do dia a dia, repetição dos treinos, no jogo de posição, movimentação dos jogadores, a saída do goleiro com os pés. Então, assim, é algo que. Enfim, eu tô curioso para ver como é que vai ser essa brasileira com o Diniz, de certa forma. Mas, claro, como torcedor do Fluminense, fico preocupado com o que vai ser do Fluminense daqui a algum tempo, porque, assim, particularmente, eu não sei o que o Infante acha, é que o Ancelotti, na minha não está certo com o Brasil, não. Eu não vejo. A CBF até agora não fez nenhum anúncio oficial. O próprio Ancelotti não se pronunciou ainda. Toda vez que perguntam para ele sobre o brasileiro, ele fica meio bolado. Diz que vem entrevista, ele dá meio que um fora. Né? Já até pediu para não perguntar mais para ele sobre o Brasil, o foco dele é o Real Madrid. Então, assim, se chegar no meio do ano que vem o Ancelotti dar um balão na CBF, não vai ser nenhuma surpresa, entendeu? Aí eu vejo que, e se isso acontecer, eu acho que o Diniz vai acabar sendo treinador do Brasil definitivo e o Fluminense vai ter que buscar o treinador. Então, minha visão é essa. Eu acho interessante para a CBF, para a seleção brasileira, mas como todo Fluminense, fico muito preocupado. Sim, sim, boa análise. Dani, se puder comentar um pouquinho sobre o Brasileirão, qual foi a sua perspectiva desde o começo, o que você está achando agora, indo para o segundo turno, e o que você acha do seu rival Botafogo na liderança? Cara, quando começou o Brasileirão, eu pensava muito. Assim, tipo, quando começou o Brasileiro em abril, o Fluminense estava no seu auge da forma física, jogando bem, tinha acabado de ganhar o Carioca, e estreia fazendo 3-0 no América Mineiro, né? Um jogo fora de casa. Então, assim, eu vi o Fluminense como, junto com o Palmeiras e com o Flamengo, esteja a vez para levar o brasileiro naquele começo. Mas hoje as coisas mudaram. O Fluminense, como eu falei, que já caiu muito de rendimento, o time não conseguiu mais produzir mais aquele jogo, futebol, aquele futebol que chamou a atenção no começo do ano. E o time caiu muito, que teve desfalques, enfim, fora desfalques por lesão, desfalques por cartões amarelos, é um time, enfim, o Fluminense vai, agora, como você falou, está no pé do final do primeiro turno, e o Fluminense tem duas vitórias fora de casa. O Fluminense ganhou do América Mineiro e ganhou do Cruzeiro. O Fluminense não ganhou mais ninguém fora de casa, então isso faz muita falta. Eu acho que um time que quer ser campeão, ele tem que ganhar fora de casa também. Tem que ganhar sua fora. O Fluminense é o segundo melhor mandante do brasileiro, só não é melhor, só não tá melhor que o Botafogo. Ganhou todos os jogos em casa, mas o Fluminense está invicto no Maracanã. O Fluminense tem que também ganhar, tem também que ganhar fora. Não pode apresentar, não pode ter atuações como teve contra o São Paulo, no Morumbi, onde o Fluminense praticamente não jogou. São Paulo ganhou de 1-0 aquele jogo, poderia ganhar de muito mais. Curitiba também, jogou do Curitiba também, o Fluminense não foi bem, tomou 2-0, um time que ontem tomou de 4 do Botafogo, fora de casa. Então, assim, o Fluminense
um time que pensa em ser campeão brasileiro não pode perder tantos pontos, mesmo fora de casa. E minha expectativa para esse hoje, cara, infelizmente, é apenas brigar para Libertadores, por vaga na Libertadores, por vaga na fase de grupos. Não vejo, eu acho que o Botafogo abriu muita vantagem, até por ser colocado, porque hoje é o Flamengo, abriu 11 pontos, se não me engano, 11 ou 12, e ficou difícil, entendeu? O Botafogo, e já, já pegando um gancho para falar do Botafogo, o Botafogo ele montou um time muito equilibrado, não tem, assim, talvez tirando o Tiquinho Soares, que é um jogador de Europa, né? Ele assim, jogou no Porto, foi bem jogando no Porto. É um cara muito. Hoje é um dos principais atacantes do Brasil. E tem um elenco muito equilibrado, né? Eu acho que o Botafogo tem jogadores que podem repor bem. Por exemplo, se o Eduardo se machucar, ou se o Tietchan se machucar, que vão entrar ali e dar conta. Então, Mas, ô Dani, assim, só para não perder o seu raciocínio, mas se olhar o Botafogo antes, na primeira rodada, na segunda rodada, acreditava que ia estar em liderança, acreditava que ia brigar não, como pelo que título. não? Acho que ninguém acreditava, né? Sempre como você Ninguém falou. Era acreditava. o Fluminense que ia brigar em cima, o Palmeiras, o Flamengo um pouco mais, o Atlético estava no meio. Esses eram os, É. né? Então, o Botafogo, Até ele porque o não, a Botafogo, surpresa, né? sim, não, até porque o Botafogo esse é o estadual ganhando Taça Rio, que aqui no Rio virou um troféu consolação, né? Pô, que disputam os times que não jogam sempre na Carioca. Então, se o Botafogo foi campeão da Taça Rio, ninguém esperava que o Botafogo iria ganhar, iria brigar para ser campeão brasileiro, né? Mas a campeã do Botafogo é muito boa, é o melhor mandante, é o melhor visitante também. Tem um artigo do Campeonato Brasileiro, se não me engano, a melhor defesa, ou uma das melhores defesas do Brasileirão. Sim, Tem um tem baita baita goleiro goleiro, viu? Baita goleiro. no Lucas Perry. Tem uma ótima dupla de zaga com o Vitor Cuesta e o Ederson. Tem um bom meio, que é um muito bom meio, que é o Eduardo. Então, assim, e tá se reforçando. O Botafogo tá se reforçando. Trouxe o rapaz lá do Danúbio, que foi campeão O, o, mundial com a ata- seleção. o atacante de lado do campo, o rápido lá, o ele é ponta. Segovinha. Ah, esse sim, esse Chegou não tem, mas o titular, o Vitor Sá, né? o Dorsal, muito bom jogador, viu? Deu assistência, O viu? Vitor é um bom jogador. Tem o Paulo Segovinha, que o Segovia também, que o Botafogo trouxe. E assim, é um trabalho de scout muito bom que o Botafogo fez. A gente fala muito das SAFs. Eu acho que a SAF é uma tendência que vai no jogo brasileiro. Eu acho que daqui a alguns anos todos os times vão ser SAF. Eu acho que é uma tendência. Mas é aquilo, né? Para fazer um colega meu, o Panorama Tricolor, ele tem uma parte mais ou menos assim, daqui a um tempo todos os times vão ser SAF, quatro SAFs vão ser rebaixados, né? Na Premier League, por exemplo, todos os clubes são clube empresa, né? Todo clube tem seus donos. Lá, três clubes são rebaixados. E a gente está vendo como isso funciona. A gente tem o Botafogo, que é a SAF, ele está brigando pelo título, tem uma SAF, que é a SAF do Vasco, e o Vasco tem 9 pontos em 6 jogos, 17 jogos. Então, assim, o Botafogo faz um trabalho muito bom de scout, montou, né, enfim, buscando jogadores no mercado sul-americano, jogadores que talvez estavam desvalorizados na Europa, que poderiam render no Brasil. E não só jogadores que estão rendendo, estão desvalorizados, o Botafogo recentemente vi que abriu negociação com um jogador do Ajax, Santos alguma coisa, que eu não lembro, acho que é lateral. Enfim, então assim, um cara está se reforçando, eu acho que a tendência é o Botafogo no mínimo, brigar pelo título até o final, porque já tem um bom elenco, tem boas peças e está se reforçando. Então acho que o Botafogo, infelizmente, né, pra gente que torce, quem a gente quer é rival, deve brigar pelo título final. E hoje, ao meu ver, até não só por ser o líder, mas pela regularidade, ele é o favorito ao título brasileiro. E também pela Sul-Americana. Eu acho o time do Botafogo mais equilibrado que o São Paulo, por sinal. São Paulo Ah, tem o James sim. Rodrigues, também, e também tá com o Lucas, a volta do Lucas, mas ao mesmo tempo é um pouco mais equilibrado que o time do Sim. São Paulo. O brasileiro, o Botafogo disparou. Acho que o Flamengo e o Palmeiras estão em segundo, empatados de ponta ali, Flamengo e Palmeiras. Dificilmente, só uns tropeços gigantes, Botafogo e Palmeiras também, uma arrancada. E o foco do Palmeiras e Flamengo. O Flamengo é a Copa do Brasil e Libertadores, e o Palmeiras é a Libertadores. Então o Botafogo ele tem tudo para disparar ainda mais. Mas com o Palmeirense eu ainda acredito, lógico. Libertadores agora, né? Vamos falar Libertadores, que inclusive começa amanhã, o Fluminense, o Palmeiras na quarta com o Galo, acho mais, para minha opinião, tá mais acessível o Palmeiras passar. Pode achar loucura isso, o pessoal que vai assistir, mas
Para mim é mais acessível o Palmeiras passar do Galo, pelo momento que o Galo tá. E pelo retrospecto, os últimos 2 anos que o Palmeiras passou pelo Atlético, o Abel conhece muito bem o Atlético, do que o Fluminense, que pega o Argentino, que eu acho um casca, um jogo difícil, um time casca grossa. O Argentino Júnior é um time, também é pedreira, entendeu? Então, se você acha, é isso. Comenta um pouquinho o que você acha do Fluminense, passando do Argentino Júnior, o que você acha que pode acontecer nas quartas de finais, e assim por diante. É, eu particularmente, eu até estava comentando hoje mesmo, gostaria de acompanhar muito mais o futebol argentino, até por pesquisar sobre então. Mas, infelizmente, não conheço muito pelo Argentino Júnior, não sei muito o que esperar do time deles. Quando teve o sorteio da fase final, eu só falava que eu não quero pegar o Flamengo, até por causa da Copa do Brasil, tá muito recente ainda, da Copa do Brasil. Eu não quero pegar nenhum time de altitude, Bolívar, por sinal, principalmente, e nem o River Plate. Então, quando sai a Argentino Júnior, e nem o Galo, né, que me bateu em segundo. Então, quando eu faço os Libertadores, eu fiquei até aliviado, porque, pô, vamos pegar um adversário, pode ser um adversário duro, difícil, mas tem jogo ali, também, são dos jogos a nível do mar, enfim. Time argentino, tem a questão da catimba, jogo de pressão, e o estado argentino júnior, o estado de Amazonas, é um estádio muito pequeno, é um estádio pequeno, acanhado, a torcida fica muito próximo do campo, então, assim, creio que isso também vai ser uma pressão a mais para o Fluminense, mas não querendo desmerecer o adversário, eu posso até depois me acabar quebrando minha cara, mas o elenco Fluminense, os 11 pelo menos, é melhor que o Corinthians Júnior, tenho certeza. Que o time de titular do Fluminense, pelo menos, é melhor. No papel, né? Eu acho que o Fluminense, dentro do Brasil, tem poucos times 11 titulares que são melhores que um time que tem Fábio no gol, Samuel Xavier, Nino, Marlon, Nino, Felipe Melo, Marcelo, que é me deve jogar, André, Lima, Ganso, enfim, Cano, Arias. Então, assim, eu acho que o Fluminense amanhã, eu acho que o Fluminense ele entra como favorito para essa etapa final da Libertadores. O Fluminense ele começou muito bem na Libertadores, ganhando os 6 primeiros jogos, né? E depois daquele 5x1 contra o River Plate, Maracanã, o Fluminense não ganhou mais, né? O Fluminense perdeu para o Strong, um jogo até compreensível de perder, estava com o time todo reserva, só perdeu de 1-0, porque o Fábio pegou muito naquele jogo. Mas perde para o River Plate e, enfim, depois teve a classificação ameaçada no jogo de Sport Cristal. E o Fluminense teve sua classificação ameaçada até o último minuto, que empatou com o Sport Cristal naquele jogo do Maracanã. Então ficou uma sensação muito ruim e muitas dúvidas para o torcedor tricolor e para quem acompanha o futebol em geral do que vai ser esse Fluminense no mata-mata. Então, assim, eu particularmente vejo o Fluminense com favoritismo nessas etapas de final. Acredito que passe, mas o jogo de amanhã é fundamental trazer um bom resultado para o Brasil, um empate, enfim, ou até mesmo ganhar um jogo no Maracanã confirmar a classificação. Todos os ingressos do jogo já foram vendidos pelo da volta. Devemos ter Maracanã com 60 mil pessoas na volta, na volta aqui no Rio. Então, o mais importante, eu acho que é o Fluminense do bom resultado da Argentina, um empate que seja, para poder confirmar a classificação aqui. Espero que o Fluminense passe, mas é futebol, e o argentino tem toda a questão da catimba, né? Enfim, da pressão que o torcedor adversário faz. Eu creio que o Fluminense é um elenco equilibrado na questão experiência e a juventude. Então, assim, creio que jogadores como o Marcelo, como o Ganso, como o próprio Melo vão sentir pressão de um jogo desse, porque o Melo é bicampeão da Libertadores, por exemplo, né? Campeão pelo Palmeiras. Então deve estar acostumado com esse tipo de jogos. Mas a gente tem um elenco que eu acho que tem condições de passar pelo Argentino Júnior e passando pelo Argentino Júnior, a gente espera ter o reencontro com o Flamengo nos quartos, né? Isso que Eu eu te, acho que olhando. Oi? isso que eu te perguntar, passando pelo time Júnior, pega o Flamengo, né? Pô, vamos falar, olhando, acho que o Flamengo passa do Olímpico, né? Essa crise pode começar no Flamengo aí. O que você projeta passando as argentinos, pegando o Flamengo nas quartas? Se passar do Flamengo nas quartas, quem que você acha que pode enfrentar a semi? E passando pela semi, quem que você acha que pode fazer a final para o Fluminense, se tão esperado o título da Libertadores?
Pois é, eu acho que passando das oitavas de final, o adversário deve ser o Flamengo. Não vejo o Olímpia hoje ganhando o Flamengo. Nenhum dos dois jogos. Eu acho que o Flamengo, infelizmente, ganha dois jogos facilmente do Olímpia. Até com o time reserva, o Flamengo ganhando o Olímpia, passa pro Olímpia, passa pro Olímpia. E pegando o Flamengo, cara, e passando pelo Flamengo, a gente pode pegar o River Plate, o Atlético Paranaense, o Inter na outra, na semifinal. E do outro lado da chave tem o próprio Palmeiras, tem o Boca Juniors, tem o Independiente del Valle, que é um time que vem incomodando, vem, bem bicampeão sul-americano, né? Foi campeão ano passado em cima do São Paulo, então também é um adversário duro. O próprio Atlético Mineiro, que a gente não sabe como é que vai ser. Eu acho que o Atlético ele errou muito enquanto estava o Filipão. Eu acho que técnico com o Filipão e Luxemburgo em pleno 2023 não tem cabimento no futebol brasileiro. Eu acho que é você deixar de avançar, assim, são técnicos vencedores, óbvio que são técnicos vencedores. São técnicos que fizeram história no futebol brasileiro. Eu respeito isso. O Filipão é campeão mundial com o Brasil. Mas acho que o tempo dele passar, então assim, eu acho que o Atlético Mineiro ele errou muito, entendeu? O Filipão. Eu acho que o Atlético Mineiro tem que buscar outras opções no mercado. Ou um técnico estrangeiro, ou o Thiago Nunes, que tá no futebol peruano. Mas eu acho que o Atlético, com o dinheiro que tem, ainda mais agora que a SAF, teria totais condições de pagar uma multa, se fosse o caso, pelo Thiago Nunes, lá que está lá no Sport Cristal. Então, assim, eu acho que o Atlético ele errou do seu Filipão e está pagando por isso. O Atlético não ganhou um jogo sequer com o Filipão como treinador. Então, assim, então, até por isso eu vejo o Palmeiras também como favorito no Atlético Mineiro. E O qual que Palmeiras eu seria acho a que eles mais ajustado, né? sua final de sonho no Maracanã? Qual que seria? Cara, no final do sonho eu acho que seria o Fluminense e Boca. Porque por tudo que representa o Boca Juniors. Engraçado, hoje mesmo o Fluminense já tava treinando no CT do Boca, e o Marcelo, o Ganso e o Primeiro tiraram foto com o Riquelme e tal. Mas para mim, que viveu o Libertadores de 2008 e viveu outros também, como a eliminação do Boca em 2012, ficou um ar de rivalidade com o Boca Juniors. Na verdade, essa dia, de certa forma, não existe da minha parte nem ódio pelo Boca Juniors, é um clube que eu respeito muito, pela grandeza, pelo estilo e tal. Mas eu acho que o final dos sonhos seria para mim o Fluminense Boca no Maracanã, pra gente viver aquele ano 2008 e poder ganhar um título. Assim, também, se eu tivesse também o Palmeiras, seria um adversário também muito duro, mas por tudo que representa aí, pelo menos para mim, eu acho que seria interessante ser campeão do Libertadores em cima do Boca Juniors. Boa, boa. Então, para finalizar, quero agradecer muito o Daniel Moraes, meu irmão. A gente às vezes não tem tempo para conversar mais, né? Mas obrigado pelo convite por ter aceitado, mesmo com ele aí no Rio. Espero mais vezes você poder participar. Logo volta em Palmeiras, Fluminense. Fluminense, Palmeiras e Maracanã no Brasileirão. Quem sabe passa essa final, né? Nunca se sabe. Tem grande chance eu acho que tem grande chance de acontecer sim, porque o Palmeiras, eu acho que o Boca com o Cavani agora, pela camisa, eu acho que o Palmeiras e o Boca, na minha opinião, pode dar um pitaco rapidão. Acho que fazem esse lado da chave mais forte. Acho que pode fazer até uma semifinal. E do lado do Fluminense pode ser sim. Fluminense e River, Fluminense ou Flamengo e River. Mas se eu fosse na final do sonho, eu já tive com o Flamengo, mas eu acho que ser campeão com o Flamengo no Maracanã ia ser mais gostoso ainda do que foi no Uruguai. Mas o Fluminense também, eu acho que tem grandes condições. O próprio River Plate também. Então, obrigado, Dani, por suas considerações finais. Tá? Tamo junto e valeu. Agradeço pelo convite, me chamou ontem para participar. Eu até pensei que eu não daria, porque eu tinha esquecido que 10h30 eu estava chegando em casa, que eu faço curso francês de 8 às 10, então, assim, 10 horas eu estava saindo do curso, mas consegui pegar o ônibus e cheguei em casa a tempo. São as finais, espero que primeiramente, boa sorte pro canal, que está começando agora, e espero que o Fluminense também faça um bom resultado na Argentina, traga bom resultado para a gente decidir o Maracanã, e que o Fluminense brigue, pelo menos termine no dia 4. O brasileiro, eu acho que o título ficou muito difícil. Essa altura do campeonato. Claro que tem ainda duas rodadas do primeiro turno, mas todos são turno. A gente sabe que futebol, enfim, pode acontecer de tudo, mas hoje eu não vejo o Fluminense com gás e com fôlego para brigar com o brasileiro.
O Fluminense reforçou, né, agora recentemente, trouxe bons jogadores. O próprio Marlon que veio, o Léo Fernandes, bom jogador também. O Diogo Barbosa fez dois bons jogos, né, por enquanto. Então, assim, acho que é um lateral para reserva útil, entendeu? Não é nada demais, mas para compor o elenco eu acho que tá de bom tamanho. Mas, mas trouxe o Danielzinho, tá no Bahia, o João Gonzalez. Mas eu acho que o Fluminense não tem elenco suficiente para o brasileiro. O Fluminense, duas vezes que foi campeão brasileiro, acho que eu vi. O Fluminense tinha um elenco muito bom, né? E então, assim, eu acho que isso faz muita diferença. E é isso. Para quem quiser me acompanhar, eu escrevo hoje em dia em dois sites. Eu escrevo já desde 2020 na Premier League Brasil, onde eu estou cobrindo recentemente a NFL, a NBA, de vez em quando falo de futebol e também a Fórmula 1. E no Panorama Tricolor, que é onde eu escrevo, faço minhas crônicas, pelo menos uma vez ao mês. Estou lá também todo mês falando sobre o Fluminense. Lá é o espaço onde fala mais sobre o Fluminense. No outro site é mais esporte em geral. Sim, muito bom, Dani. E também indico a seguir as páginas deles, no, página do Dani no Twitter, no Facebook, se quiser falar rapidinho. E, cara, você faz tão bem o Fluminense, eu acho que você poderia criar um canal. Quer falar suas páginas? Cara, no Twitter, que agora não é mais Twitter, né? X, mudou é, Elon Musk comprou e mudou tudo no site. Eu tô no arroba Dani, underline, Morales 77. E no Instagram eu tô no arroba 77 Daniel Rodrigues, com o final tudo junto. No Instagram. Lá, no Instagram, tanto no Instagram quanto no Twitter, eu falo mais sobre futebol mesmo, sobre esporte em geral, NFL, Fórmula 1, NBA também, no beisebol também de vez em quando. E é mais isso. Se não quiser conseguir lá, seria muito legal. É isso aí. Valeu, pessoal. Até a próxima. Grande abraço.